queridos amigos, que alegria nos encontrarmos uma vez mais para darmos continuidade nas nossas análises do livro do Apocalipse. O nosso objetivo é trabalhar os 22 capítulos verso a verso. Naturalmente, nós vamos nos deter um pouco mais em uns versos, em outros nem tanto. No nosso estudo anterior, nós fizemos uma análise do capítulo 1, verso 1 a 3. Nos detemos um pouco mais somente na parte final do verso 3. Contudo, vale a pena vocês conferirem. Hoje eu gostaria de abordar com vocês de maneira dinâmica, porque são versos que de fato não oferecem dificuldade interpretativa. Capítulo 1, verso 4 ao verso 20. Eu gostaria somente de salientar alguns pontos com vocês, mas gostaria de ser objetivo por quê? Porque os versículos que vamos ver aqui são versículos simples, são versículos que não possuem uma linguagem simbólica complexa, ou seja, os elementos são fáceis de decodificar. Vamos avançar? Capítulo 1, versículo 4. Diz assim: João, às 7 igrejas que estão na Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. Então aqui, uma saudação da divindade, do Pai, que é aquele que era, que é e que há de vir, dos 7 Espíritos, uma representação do Espírito Santo na plenitude, e de Jesus Cristo. Vale salientar que Jesus também reivindica para si, ou é atribuído a ele, o mesmo título que é atribuído ao Pai. Olha, por exemplo, o verso 8. O verso 8 é uma referência a Jesus e diz, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Este Todo-Poderoso aqui é Jesus. Então o Pai e o Filho recebem, ou também poderíamos dizer que reivindicam para si, muito apropriadamente, o mesmo título. E por que alguém pode questionar, mas por que os 7 Espíritos? Bom, é uma alusão à plenitude, ou seja, durante os 7 períodos da igreja, o povo fiel teria o Espírito Santo. Capítulo 1, verso 5, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. Jesus aqui é apresentado como uma fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos. Nós não vamos nos deter muito aqui na ideia de que a Bíblia apresenta Jesus como primogênito, porque nós, no seminário de Hebreus, no capítulo 1, trabalhamos bem esse ponto. Então, se você quiser entender um pouco melhor esta parte, primogênito dos mortos, dá um pulinho lá no seminário de Hebreus. O Rafa também pode deixar o link aqui. Hebreus capítulo 1, porque ali você vai ter uma dissertação sistemática desse ponto. Como entender Jesus ser o primogênito, uma vez que cremos que ele não teve origem. Aí vocês vão ver que, na verdade, Jesus é primogênito no sentido de preeminência, mais importante, não de origem. Ok? E o príncipe dos reis da terra. Interessante que um príncipe geralmente é menor que um rei. Mas Jesus, sendo príncipe, é maior que os reis da terra. Aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Aqui poderíamos falar sobre justificação pela fé, né? Que Jesus nos lavou pelo seu sangue. Daqui a pouco nós vamos gravar também uma playlist completa, um seminário de Romanos. Romanos 6 vai expandir essa ideia, Romanos 6, 16 a 18. De que nós fomos lavados no sangue de Jesus, o segundo mobiliário, lembra? Sempre precisamos estar conectados ao santuário. Verso 6, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, e a ele seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então os remidos da terra serão feitos sacerdotes e reis nas mansões celestiais. Verso 7, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém.
Esse texto é importante por quê? Porque com ele defendemos a doutrina da segunda vinda de Cristo. O mundo evangélico acredita que Jesus vai vir e fazer um arrebatamento secreto. Ele vem e arrebata parte da igreja, a parte fica, e os que são arrebatados vêm, os outros não, etc. Mas esse texto diz que todo olho verá, e mesmo aqueles que traspassaram a Jesus. Eu quero ler para vocês sobre esse texto, aqueles que traspassaram a Jesus. Verso 7. Quem foram os que traspassaram a Jesus? Zacarias 12:10 apresenta a mesma ideia. E prantearão vendo aquele a quem traspassaram. João 19:37 fala que aqueles que traspassaram a Jesus vai ver ele voltar nas nuvens do céu. Mateus também, Mateus 24:15, vai falar também sobre esta ideia de que aqueles que traspassaram a Jesus vai vê-lo voltar nas nuvens do céu. E na verdade todo o sinédrio, quando Jesus diz assim, eu vos digo que em breve verás o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu. Então todo o sinédrio, com os fariseus e os saduceus, também vão ressuscitar para ver Jesus voltar. E existe uma outra classe também que ressuscita para ver Jesus voltar. É a classe que também Daniel menciona. Olhem comigo Daniel capítulo 12, versículo 2 diz, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. A ressurreição especial. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Se você quiser um apanhado mais amplo, vai no seminário de Daniel, capítulo 12, verso 2, que você vai encontrar. Contudo, eu gostaria de ler o texto de Grande Conflito, página 637, para vermos quem mais ressuscita quando aqueles que traspassaram a Jesus ressuscitarão. Diz assim no Grande Conflito. Eu vou até ler aqui que eu estou com ele em mãos. Página 637. Abriu em cima. Diz assim. No contexto fala que grandes pedras de saraiva, cada uma o peso de um talento. Então, a ressurreição especial acontece logo depois da última praga. Se vocês quiserem anotar textos que vão falar paralelamente sobre a ressurreição especial, anotem aí. Eventos Finais 271, 271. Mensagens Escolhidos, volume 2, 263, Primeiros Escritos, 285. E Grande Conflito, 637. Diz assim, abrem-se sepulturas, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, aqueles que morreram na fé da terceira mensagem, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel 12:2. Então, os que ressuscitam para a vergonha e desprezo eterno são os que traspassaram Jesus. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados para ouvirem o concerto de paz, estabelecido por Deus com os que guardam a sua lei. Os mesmos que o traspassaram, os que zombaram e escarneceram da sua agonia, e os mais obstinados inimigos de sua verdade e povo ressuscitarão para contemplá-lo em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Então esse texto aqui fala de algumas classes. A primeira classe são aqueles que morreram na fé da terceira mensagem angélica. O movimento milerita, etc., irmão White, todos estes vão ter o alto privilégio de ressuscitar para ver Jesus voltar. A sua maior ambição, o seu maior sonho era ver Jesus voltar. Então eles farão parte da ressurreição especial. Aqueles que traspassaram a Jesus, que estiveram relacionados mais diretamente à morte dele, lá no ano 31, ressuscitarão também. E o outro grupo são aqueles que, depois da morte de Cristo, talvez alguns papas e outros homens que foram mais acérrimos perseguidores da verdade, também ressuscitarão para ver Jesus voltar e conferir honra aos seus fiéis. Que extraordinário será, talvez, para as pessoas da Idade Média que submeteram os fiéis a grande sofrimento, ressuscitarem para ver aqueles a quem maltrataram, receber honra e serem reverenciados. Então esse verso 7 é um verso importante para escatologia e doutrinas adventistas. Versículo 8, eu sou o alfa, primeira letra do alfabeto grego, e o ômega, última letra do alfabeto grego, ou seja,
Jesus é o todo, o princípio e o fim, Alfa e Ômega, diz o Senhor, que é, que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Agora vamos entrar numa nova sessão a partir do verso 9. Só vou tomar uma aguinha aqui para hidratar a minha garganta. Aqui hoje, vocês não sabem, porque vocês vão ver os vídeos separadamente, mas uma informação de cocheira, como diz outro, nós estamos gravando desde cedo, então hoje está sendo o dia todo de gravação. Então agora já é à tarde, né? Já estamos indo para 6 horas, 18 horas, então a garganta já vai sentindo bastante. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. O livro Atos dos Apóstolos, na página 570, diz que a ilha de Pátimos estava no mar Egeu e era uma ilha rochosa que foi escolhida pelo Império Romano para banimento de criminosos. E João estava nesta ilha. E ele fala companheiro na aflição, porque João, na verdade, foi o último dos apóstolos a perecer. E eles mandaram João para este lugar justamente porque, depois de tentarem matá-lo, a irmã White, no livro Atos dos Apóstolos, diz que João foi lançado dentro de um caldeirão fervente. E mesmo assim não sofreu dano algum. Isso trouxe pavor e medo para o império. Decidiram então enviá-lo para a ilha de Pátimos. E companheiro na aflição e no reino, por quê? Porque aflições foram o cotidiano deste último discípulo de Jesus. Ok? Avançando, verso 10. E fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. E ouvi por detrás de mim uma voz, como voz de trombeta. Eu quero ler para vocês Atos dos Apóstolos, página 581. Para nós vermos qual dia foi que ele foi arrebatado. Para um adventista é fácil, né? Porque até está escrito, né? 581. Foi no sábado que o Senhor da Glória apareceu ao exilado apóstolo. O sábado era tão religiosamente observado por João em Pátimos, quando estava pregando ao povo nas cidades e vilas da Judéia. O que vês, disse, escreve num livro. Então a página 581 do Atos dos Apóstolos diz que foi num sábado. Mas nós precisamos ter a habilidade de tentar mostrar agora, pela Bíblia, que ele foi arrebatado no sábado. Então vocês podem anotar aí Marcos capítulo 2, verso 27 em diante, Isaías 58, verso 3, e outros textos mais conhecidos que lança a ideia de que o dia do Senhor é o sábado. Por quê? Porque algumas traduções bíblicas até diz assim, e eu fui arrebatado no Espírito no dia de domingo, não no dia do Senhor. Então peguem esses textos e tentem montar uma cadeia, um raciocínio, mostrando que o dia do Senhor em Apocalipse 1:10 não é o domingo, mas o sábado do Senhor. E ele ouviu uma voz como de trombeta. Nós sabemos que essa voz é de Jesus. Verso 11, que dizia, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o que vês escreve num livro, e envia as 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmirna, a Pérgamo e a Tiatira, a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. Novamente eu quero ler para vocês Atos dos Apóstolos, agora na página 585, que diz assim, no Apocalipse, todos os livros da Bíblia se encontram e se cumprem. Então esse livro é importante. Os nomes, agora eu quero ler o último parágrafo. Antes desse parágrafo que é importante. Foi Cristo quem ordenou ao apóstolo João relatar o que lhe havia sido revelado. O que vês, escreve num livro, disse Jesus. Então foi Jesus que falava, o que falava no meio dos castiçais de ouro. Agora eu quero falar sobre as 7 igrejas. Diz o seguinte, os nomes das 7 igrejas são símbolos da igreja em diferentes períodos da era cristã. O número 7 indica a plenitude e simboliza o fato de que as mensagens se estendem até o tempo do fim, enquanto os símbolos usados revelam o estado da igreja
nos diversos períodos da história do mundo. Então, olha que interessante esse texto de Atos dos Apóstolos. Os símbolos apresentados, por exemplo, a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, Mirra, que está paralela ao cavalo vermelho, todos esses símbolos são importantes para entendermos o período em que a igreja está inserida. Ok? Então, as 7 igrejas são uma representação dos 7 períodos. Contudo, são também 7 igrejas que existiram na região da Ásia. Por ali, Éfeso, Esmirna, todas essas igrejas também existiram. E por coincidência, olha que interessante, aquelas igrejas naqueles dias revelaram uma atitude ou estavam envolvidas em circunstâncias que eram idênticas à igreja de Deus durante as suas 7 fases. Por exemplo, a igreja de Colossenses, nós pensamos também em gravar um seminário de Colossenses. Colossenses 4, olha só, Colossenses 4. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, ok? E a Nilfa e a igreja que está na sua casa. Verso 16. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também seja lida na igreja dos Laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede a vós também. Então, a igreja de Colossenses, que está inserida no período da igreja de Éfeso, enfrentava as mesmas dificuldades que a igreja de Laodiceia, que é a última carta, enfrentou. A carta aos Colossenses é uma carta relevante também para os nossos dias, porque nós vivemos nos dias de Laodiceia. Ok? Então, as 7 igrejas existiram naquela época e eram igrejas que tiveram uma atitude semelhante à igreja de Deus durante seus 7 períodos que se cumpririam na história. Capítulo 1, verso 13. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Sabemos que este é Jesus. Agora, o que é interessante é que diz assim que ele era semelhante ao Filho do Homem. Já no período da igreja de Tiatira, capítulo 2, verso 18, diz: E ao anjo da igreja de Tiatira escreve, isto diz o Filho de Deus. Por que aqui é dito que o Filho de Deus diz isso e na introdução diz que foi visto um semelhante ao Filho do Homem? Porque no capítulo 1 estava apresentando a humanidade de Cristo, a sua morte, o seu ministério terreno. E já aqui no início da igreja de Tiatira, quando os papas surgiram no cenário, reivindicando serem eles o Vicarius Filii Dei, ou seja, o Filho de Deus, Jesus está falando, olha, eu sou o Filho de Deus. Eu é quem tenho este título. Eu é que sou digno de receber esse título. Já no capítulo 1, a ênfase era para ser a parte humana de Jesus. Capítulo 1, verso 14. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo. Agora, a partir do verso 14 até o verso 17, vai ser uma descrição de Jesus. Então, se você tem vontade de saber como é Jesus, aqui tem uma descrição. E os seus pés semelhantes a bronze, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e sua voz como a voz de muitas águas. Vejam bem, dizer que os pés de Jesus eram como bronze é uma representação de sua humanidade. Vocês se recordam que o santuário, a parte que era fixada ao chão das colunas, também eram revestidas de bronze? Então, é uma representação da humanidade de Jesus, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e sua voz como voz de muitas águas. Verso 16. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Apocalipse 19, verso 15, vai falar dessa espada. Na verdade, é a verdade, a autoridade. Apocalipse 19, olhem aí comigo, versículo 15, que diz: E da sua boca saiu uma espada aguda para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho da ira do Todo-Poderoso. Então,
Além de representar a palavra de Deus, que é uma espada de dois gumes, representa juiz, autoridade. Versículo 17, e eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo, fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. De que sentido Jesus tem as chaves da morte e do inferno? A autoridade para ressuscitar mortos. Lembram de João 11, 25? Jesus é a ressurreição e a vida. E quem nele crê, ainda que esteja morto, viverá. Então, ele ter as chaves da morte e do inferno, lembram da chave no ombro que a gente já viu? Ele tem a autoridade sobre a morte, pois nem mesmo a morte pode detê-lo. Verso 19, escreve as coisas que tens visto, o verbo aqui está no passado, e as que são, presente, e as que depois destas hão de acontecer, futuro. Então o Apocalipse, queridos irmãos, vai falar de coisas do passado, de João, coisas do presente e coisas futuras, os nossos dias, por exemplo. Verso 20, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. Nós vamos ver depois que esses 7 anjos representam os líderes dessas igrejas. E os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Como nós já vimos em apresentações anteriores, são as 7 igrejas, os 7 castiçais de ouro, ou seja, o candelabro. Também é a representação do candelabro. Assim a gente conclui o capítulo 1. Eu passei rápido por quê? Porque é um capítulo simples, é um capítulo que não tem muita dificuldade e como se lê, se entende, ok? Nós vamos dedicar um pouco mais de tempo a alguns elementos a partir do capítulo 2, verso 1. São elementos um pouco mais complexos, então vai exigir, vai demandar um pouco mais de atenção. Especialmente algumas igrejas, por exemplo, a igreja de Pérgamo, é uma igreja um pouco complexa de encaixá-la dentro do cenário histórico. A igreja de Tiatira tem alguns elementos interessantes ali a serem explorados em conexão com 1 Reis, capítulo 17 a 19, né? Então, vamos dedicar um pouco mais de tempo para esses capítulos. O nosso objetivo é começar a gravar esses seminários ao vivo. Então, não sei quando vamos começar, mas se Deus quiser, existem planos para que gravemos esses seminários ao vivo. Com público, né? É claro que vamos talvez perder um pouco na qualidade, mas vamos ganhar em conteúdo e dinamismo. No mais, agradecemos pela companhia e pedimos que vocês estejam conosco, especialmente ajudando-nos a compartilhar os nossos seminários. Deus abençoe cada um de vocês e até o nosso próximo encontro.